Lição 1. As promessas de Deus, quarto trimestre de 2024. Texto áureo. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias 1:12. Verdade prática. Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Isaías capítulo 55, de 6 a 13. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. As promessas de Deus não são meros desejos humanos, mas expressões dos desígnios divinos. Elas revelam sua vontade soberana e têm como propósito principal cumprir os planos que Ele estabeleceu desde o início dos tempos. No entanto, para que essas promessas se realizem em nossa vida, elas exigem de nós algo fundamental: fé genuína em Deus e confiança plena em Sua palavra. Como diz a Escritura, sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. Ao longo deste estudo, exploraremos as promessas de Deus, entendendo seus fundamentos, suas diferentes formas e como elas se aplicam em nossa jornada cristã. O propósito central é compreender que as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras, pois Deus não é homem para que minta, Números 23:19. Sua palavra permanece firme para sempre, Isaías 40:8. Além disso, veremos que essas promessas não têm apenas um impacto pessoal, mas também apontam para algo maior, o cumprimento dos planos divinos na história da redenção. Por isso, ao estudar as promessas de Deus, seremos chamados a fortalecer nossa confiança nele, sabendo que fiel é o que prometeu, Hebreus 10:23, e que suas promessas não falharão. Primeiro, um convite de Deus. Isaías 55 nos oferece uma imagem vibrante do convite divino, onde Deus estende a Israel uma promessa de redenção inigualável. O que está em jogo aqui não é apenas uma simples palavra, mas a própria palavra de Deus, que, como o versículo 11 nos lembra, jamais retorna vazia. Há uma força intrínseca na palavra divina, capaz de realizar tudo o que Deus deseja, seja para a redenção ou para o juízo. Isso nos revela a fidelidade absoluta de Deus, pois suas promessas são firmes e imutáveis, assim como lemos em Números 23:19. Contudo, essas promessas não são automáticas, elas exigem uma resposta da nossa parte. O primeiro passo é buscar ao Senhor. Como exortado em Isaías capítulo 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aqui somos convocados a buscar a Deus de forma ativa, com sinceridade e oração. Esse tema ressoa no ensino de Jesus, que nos lembra: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Não é uma busca ocasional, mas uma dedicação constante em querer se aproximar de Deus e conhecer sua vontade. O outro ponto essencial é o arrependimento. Isaías 55:7 nos chama a nos convertermos ao Senhor de todo o coração, pois Ele é generoso em perdoar. Quando nos arrependemos genuinamente, nossa visão de vida se alinha à visão divina. Como o profeta diz, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Isaías 55:8 e 9. Esse processo de arrependimento e mudança nos conduz à verdadeira alegria e plenitude espiritual. Deus promete transformar nossa sequidão em um jardim florescente, onde outrora havia apenas aridez. Isaías capítulo 55, versículos de 10 a 13. Portanto, as promessas de Deus são baseadas na fidelidade de sua palavra. Elas não dependem da nossa obediência para existirem, mas é por meio da fé nessas promessas que somos movidos à obediência. Como Abraão, que ao confiar nas promessas de Deus deixou tudo para trás, somos chamados a viver pela fé, sabendo que as promessas divinas não falharão. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 9. Hebreus capítulo 11 e versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Segundo, as promessas e seus fundamentos. As promessas de Deus ao longo da Bíblia revelam sua bondade e fidelidade ao seu povo. Desde o início, essas promessas foram firmadas na sua palavra imutável e no seu caráter perfeito. No Antigo Testamento, embora a palavra promessa não apareça explicitamente em todas as passagens, o compromisso de Deus com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó demonstra seu plano de bênção e redenção. Em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, capítulo 25,
26, versículos de 1 a 5, capítulo 28, versículos de 10 a 15. No Novo Testamento, essas promessas são cumpridas em Cristo e ampliadas pela nova aliança, onde recebemos a esperança da ressurreição e do arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. Assim, a palavra promessa refere-se ao compromisso divino, garantindo que Deus cumpre fielmente o que promete. O fundamento dessas promessas está na própria natureza de Deus. Ele é infalível, como Isaías 55 nos ensina. Seus atributos incomunicáveis, onipotência, onisciência e onipresença, garantem que nada e ninguém pode impedir seu agir. Isaías declara: operando eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Deus não é como o homem, sujeito a mudança e falibilidade. Ele é perfeito em tudo que faz e diz. Além disso, Deus zela pela sua palavra. Isaías 55:11, somos lembrados de que a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Isso nos dá segurança de que as promessas divinas nunca falharão. Jeremias, ao ter a visão da vara de amendoeira, recebe de Deus a confirmação de que ele está vigilante para cumprir a sua palavra. Jeremias capítulo 1 e versículos 11 e 12. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A fidelidade de Deus, portanto, é o alicerce de todas as promessas que encontramos nas Escrituras. Desde a primeira promessa em Gênesis 3:15, que anuncia a vinda do Salvador, até a promessa de novo céu e nova terra. Em Isaías 65:17 e 66:22, vemos o compromisso de Deus de redimir a humanidade. As promessas de Deus não dependem do esforço humano, mas da graça divina. Como Paulo ressalta em suas cartas, Romanos capítulo 4, versículo 13 a 16, Gálatas capítulo 3, versículos 16 a 18. Em Cristo, todas as promessas de Deus encontram seu sim e amém, segundo os Coríntios 1:20, confirmando que ele é fiel para cumprir cada uma delas. Promessas de Deus, portanto, são um reflexo de seu amor constante, de sua aliança eterna conosco. Ao confiarmos nelas, somos chamados a viver em obediência e fé, sabendo que o Deus que prometeu, ele certamente cumprirá. Terceiro, tipos e propósitos das promessas de Deus. Promessas de Deus revelam não apenas seu poder, mas também sua vontade em interagir com a humanidade de maneira profunda e significativa. Ao longo da Bíblia, encontramos dois tipos principais de promessas: as incondicionais e as condicionais, cada uma com propósitos distintos que revelam a graça e a justiça divinas. Promessas incondicionais são aquelas que não dependem de nenhuma ação humana ou circunstância específica. Elas são decretos soberanos de Deus, que irão se cumprir independentemente das escolhas ou do compromisso humano. Um exemplo claro é a promessa do nascimento de Jesus. Isaías profetizou que o Messias nasceria de uma virgem, Isaías 9:6. E Miqueias previu que ele nasceria em Belém, Miqueias 5:2. Essas promessas não podiam ser frustradas por nenhuma ação humana, porque o próprio Deus garantiu seu cumprimento. Outras promessas incondicionais aguardam ainda o futuro cumprimento, como a ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento dos vivos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 13 a 17. Deus é fiel e essas promessas, como todas as demais, são seguras. Por outro lado, as promessas condicionais dependem de certas atitudes e obediências por parte daqueles que as recebem. Ao longo da Bíblia, Deus nos apresenta promessas que requerem uma resposta humana. No Êxodo, Deus prometeu saúde ao seu povo, mas com a condição de que eles obedecessem seus mandamentos. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Deuteronômio 28, versículo 1, também destaca que a obediência às ordens de Deus traria bênçãos. Deuteronômio capítulo 28 e versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. No Novo Testamento, Jesus ensina que receberemos o perdão de Deus, mas somente se também perdoarmos aos outros. Mateus capítulo 6, versículo 14 a 15. Esse tipo de promessa reforça a responsabilidade humana na aliança com Deus, lembrando-nos de que a bênção divina muitas vezes depende da nossa obediência e disposição de seguir os seus caminhos. Apocalipse, capítulo 2 e versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O propósito das promessas de Deus é vasto e profundo. Desde o princípio, as promessas divinas foram feitas para estabelecer uma aliança com a humanidade. No Éden, Deus ofereceu a Adão e Eva suas bênçãos, desde que vivessem em obediência. Gênesis capítulo 2 e versículos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando a humanidade se desviou, Deus deu a Noé uma nova oportunidade de redenção, salvando-o e a sua família. Gênesis capítulo 9, versículos de 11 a 17. Através de Abraão, Deus escolheu um povo para si, com a promessa de abençoar todas as nações. Gênesis 12, de 1 a 3. Essas promessas refletem o desejo de Deus de se relacionar conosco
conosco e demonstrar seu amor e fidelidade. Quando vemos as promessas de Deus se cumprirem, especialmente em momentos cruciais, somos levados a reconhecer que Ele zela por sua palavra e deseja caminhar conosco. Isaías 55:11. Assim, as promessas de Deus, sejam elas incondicionais ou condicionais, têm um objetivo maior: revelar o caráter de um Deus que deseja se relacionar com seu povo e garantir que Ele nunca nos deixará sós. Cada promessa cumprida é um lembrete de que o Senhor é fiel e a sua palavra permanece para sempre. Deus, em sua soberania, mantém fielmente cada uma de suas promessas, mostrando zelo por sua palavra. Aprendemos que a promessa divina é mais do que uma simples declaração, é um compromisso solene de Deus para conosco. Existem promessas que dependem de nossa resposta e outras que se cumprem independentemente de nossas ações. Ambas, no entanto, revelam um desejo profundo de Deus de estreitar o relacionamento com seus filhos. Afinal, o propósito de muitas promessas é nos aproximar do Criador, que mesmo sendo infinito e santo, escolhe se relacionar conosco, seres humanos limitados. É esse relacionamento que nos transforma e nos ensina a confiar em suas promessas. Que possamos, portanto, viver em fé, aguardando o tempo perfeito de Deus para cada uma delas, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel. Hebreus 10:23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Tenha uma boa aula e que Deus o abençoe.